Estudo Bíblico, Evangelho de João, capítulo 18. João 18, de 1 a 11. No caminho da missão de Cristo, ele encontrou oposição e traição, tanto fora quanto dentro do círculo dos seus discípulos. Da mesma forma, a igreja sempre encontrará oposições dentro e fora dos seus próprios círculos. A quem buscais? Na obra missionária, as oportunidades de responder a Cristo também devem ser aproveitadas, para que através da nossa própria vida ao lado de Cristo, outros possam chegar a conhecê-lo como seu Salvador pessoal. Jesus, no Getsêmani, ficou sozinho com seu Pai. A angústia foi tanta que suou sangue. Lucas 22, 44. E antes mesmo da crucificação, seu sangue caía sobre a terra. Ele pediu que o Pai o livrasse de beber aquele cálice da dor e da separação por causa do nosso pecado. Mas Jesus acrescentou que fosse feita a vontade de Deus. Os discípulos ficaram tão deprimidos que não conseguiam se manter acordados e, por isso, não puderam vigiar e orar naquele momento tão crucial. Às vezes, isso acontece conosco. A depressão, a tristeza e a angústia, ao invés de fazer com que oremos mais para não cairmos em tentação, nos refugiamos no sono espiritual e físico e nos roubamos a possibilidade e a oportunidade de sermos ministrados por Deus e por seus anjos. Pois no Evangelho de Lucas diz que os anjos consolaram Jesus no momento da angústia. A escolta veio porque todos achavam que Jesus ia resistir à prisão, mas ele não iria fugir da sua missão. No verso 5, ao invés de dizer eu sou, ele diz sou eu. Uma resposta que parece ter afetado os guardas. E mesmo nesse momento crítico, Jesus se preocupa com os seus discípulos, os livrando de serem também presos. E Pedro, numa atitude impensada e impulsiva, tenta defender Jesus ferindo o soldado. Em Lucas 22, 51, é relatado que Jesus imediatamente cura Malco. E Jesus, mais uma vez, ensina a todos que ele estava dando sua vida em favor da humanidade e que o cálice que escolheu beber não era apenas o cálice da morte, mas também o cálice da ira de Deus contra o pecado de todos nós. João 18, de 12 a 40. Anás era um dos líderes judeus mais influentes da época. Embora tenha sido deposto do cargo de sumo sacerdote pelos romanos, ainda era conhecido por esse título. E Caifás, sem querer, acertou. Apesar do motivo dele ser hipócrita, ele acerta ao dizer que seria conveniente Jesus morrer pelo povo. E no julgamento de Jesus houve várias irregularidades. Pela lei dos judeus, jamais o sinédrio poderia se reunir durante a noite. Pena de morte não podia ser declarada no dia do julgamento. O processo envolveu falsas testemunhas, o que era condenado pela lei. E o sinédrio não tinha permissão para se reunir e julgar crimes passíveis de morte na véspera do dia de sábado. Essas inúmeras contravenções deixam claro que a condenação de Jesus pelas autoridades judaicas foi uma demonstração da injustiça de homens irados e determinados a matarem Jesus de qualquer maneira. A negação de Pedro ressalta a solidão de Jesus em seu ato sacerdotal de oferecer-se como oferta viva pelo pecado. Ao suportar sobre si a justa ira de Deus contra o pecado, ele não recebeu nenhum tipo de alívio, consolo ou conforto. A solidão de Jesus em seu sofrimento
foi prefigurada no Salmo 69, 20. Pedro negou Jesus por medo e covardia e porque seguia Jesus de longe. Lucas 22, 54. E se sentou na roda dos incrédulos e escarnecedores. Há um grande perigo de seguir Jesus de longe e nos sentarmos na roda dos incrédulos e escarnecedores, detendo-nos no caminho dos pecadores. Salmo 1, 1. Jesus sentava-se com pecadores com o propósito de pregar o evangelho e não de se misturar com eles. O julgamento de Jesus diante das autoridades apresenta 3 fases distintas. 1. Perante Pilatos, 18, 28 e 38. 2. Perante Herodes, Lucas 23, 5, 12. E 3. Novamente perante Pilatos, 18, 40 e 19, 16. Um animal, quando era sacrificado para remissão de pecados na lei mosaica, passava por 3 especialistas para atestarem que o animal não tinha defeito. Nas 3 fases do julgamento de Jesus, foi atestado que ele não havia cometido nenhum crime. E todas as palavras e ações de Jesus estavam debaixo da luz de Deus. Nada ficou oculto, nem mesmo o fato de que ele era realmente o rei dos judeus. É impressionante que o pretório, residência oficial do governador romano, lugar de hostilidade entre romanos e judeus, local impuro, segundo eles, tenha sido o local onde os judeus colaboraram com a morte de Jesus. Um julgamento deve começar com uma acusação formal, mas os judeus não tinham nenhuma que pudesse ser considerada legítima por um tribunal romano, muito menos uma que provasse um crime passível de morte. Pilatos, então, no verso 31, dá uma resposta lógica. Em outras palavras, Pilatos diz para eles mesmos matarem Jesus se ele estivesse contrariando a lei dos judeus. E, nesse momento, recebe a resposta mais absurda e hipócrita que podia receber. A nós não é lícito matar ninguém. Ou seja, eles não podiam matar, mas podiam mandar matar. Muita hipocrisia. Jesus não era o rei dos judeus no sentido de que promovia a revolta contra Roma, de acordo com as ações das acusações dos líderes judeus, mas, de fato, ele era o rei dos judeus no sentido messiânico. Jesus é, de fato, rei, mas, nesse momento, não faz nenhum esforço para estabelecer o seu reino mediante uma demonstração de poder político. E, obviamente, Pilatos não entendeu a afirmação de Jesus de que seu reino não era desse mundo. A pergunta de Pilatos, no verso 17, dá ocasião para a resposta maravilhosa de Jesus, cuja missão e reino estão profundamente relacionados à verdade. A verdade não importa para aqueles que, como Pilatos, são motivados pela conveniência. Do mesmo modo, a verdade não importa para os céticos que perderam a esperança de obtê-la. No entanto, a resposta de Jesus deixa claro que ele não era um rebelde político que deveria ser executado pelo poder romano. Pilatos constatou que Jesus não havia cometido crime nenhum, por isso procurou libertar Jesus e ordenou que ele fosse açoitado, na esperança de libertá-lo, após satisfazer o desejo da multidão de castigá-lo. Por ironia, a autoridade romana queria libertar Jesus, ao passo que os seus clamavam para que ele fosse morto. Em termos teológicos, Pilato tinha a função de declarar a inocência de Jesus. Assim, Jesus morreu como um homem absolutamente inculpável e sem pecado, tendo oferecido a si mesmo como cordeiro pascal,
sem mácula ou defeito. A prática de poupar um criminoso da época da Páscoa é um simbolismo da própria festa que comemorava o fato de Deus ter poupado os israelitas da morte. Jesus deveria ter sido poupado porque era inocente, mas os judeus escolheram libertar um criminoso, Barrabás. É importante compreender que os pecadores arrependidos são poupados eternamente de serem condenados pela justa ira de Deus, porque Jesus sofreu o castigo da ira de Deus em nosso lugar. O nome Barrabás significa filho do Pai. Jesus, o verdadeiro filho do Pai, morreu no lugar desse criminoso.